alegria, nossa satisfação. Estamos chegando aí, esperando que você esteja muito bem e esteja ainda melhor ao final de mais um Nova Consciência. Nós trazemos a este programa, volta a este programa, um grande empreendedor cultural espírita. Ele realmente é irrequieto, né? Ele tem essa capacidade empreendedora, é empresário na vida particular, está se bandeando para o jornalismo aí, mas é a veia dele mesmo, essa coisa do espírito, né, do espiritual, da comunicação, e ele então tem liderado alguns empreendimentos surpreendentes. Eu estou falando de Luiz Eduardo Girão, que volta aqui a este programa. Tudo bem, Girão? Tudo bem, Jeter. Muito obrigado pelo convite, é um prazer novamente estar de volta. E muita satisfação estar podendo contribuir com a nossa pequenez, com a nossa pequenez mesmo em relação ao universo, poder de alguma forma estar servindo, que eu acho que é o grande objetivo na nossa vida, é servir ao próximo e servir à espiritualidade também pelos anseios de divulgação de valores morais, de valores éticos, como o Brasil está precisando muito disso e é muito importante a gente estar podendo fazer a nossa parte. Bom, eu sei que você está junto de muita gente e à frente mesmo com outro grupo também, em muitas iniciativas. Mas vamos falar daquela que realmente já está causando aí todo um fala-fala, né? Porque tem pontuado aí na grande mídia, nos grandes jornais, nos grandes canais de TV, apareceu aí no vídeo show o filme sobre Bezerra de Menezes. Como é que surgiu essa ideia? Até porque a estreia é nesta semana que entra, dia 15, é isso? Na verdade, no dia 16 de agosto, a gente vai estar fazendo um lançamento promocional, não é a estreia. O filme está em fase de finalização. Nós escolhemos os últimos depoimentos, né, com o Divaldo Franco essa semana. Já entrevistamos também o Nestor Mazotti, porque na verdade é um docudrama. É um filme do gênero docudrama, ou seja, é uma mistura de ficção com documentário. Então 60% do filme é dramatização, né? Quando você fala ficção, é uma dramatização de fatos reais. Claro, é a vida do Dr. Bezerra de Menezes, né? O Carlos Vereza interpreta o Dr. Bezerra adulto, e tem outros atores famosos também, e outros não tão famosos, que são anônimos, mas igualmente competentes, que estão desenvolvendo esse trabalho. E nós temos o lançamento promocional em Fortaleza, né, na capital cearense, terra do Bezerra de Menezes, que ele nasceu, né? E a gente está com um grupo fazendo esse trabalho. O incrível é que a maioria das pessoas da produção, que a gente vem há 1 ano e pouco trabalhando nesse projeto caladinho, né, para não gerar expectativa nas pessoas, então a gente resolveu gravar tudo. Depois que o material estava todo gravado, inclusive com figurino da época, reconstruímos um cenário do século XIX, fizemos um trabalho realmente assim caprichado, não vai ficar devendo a nenhum filme nacional e quiçá internacional também. Então a gente Quantos dias de filmagem, Fernando? Olha, nós passamos em torno de 45 a 50 dias filmando. Direto, de manhã à noite? De manhã, de tarde, de noite, não tinha horário, no interior do Ceará. E também em Recife, nós fizemos locação em Recife, porque tem muita... Recife preserva melhor a história do que o Ceará. Os casarões do século XIX, tem muita coisa preservada. Então nós fizemos gravações em Recife e também no Rio de Janeiro, que é onde o Dr. Bezerra passou a maior parte da vida dele. Aliás, o figurino também é de uma outra grande produtora. O figurino é do Clã Barreto, né? Nós alugamos lá do Clã Barreto, que é a maior produtora de cinema do país. Então, os diretores são diretores premiadíssimos, né? O Glauber Paiva Filho e o Joy Pimentel já tiveram premiações em Berlim, em Portugal, e o filme está numa expectativa grande. A gente está fazendo tudo com muito carinho,
com muito amor, para daqui para o final do ano a gente estrear, se Deus quiser, no cinema de todo o país. No decorrer do nosso bate-papo aí, a produção está mostrando cenas aí deste filme, deste docudrama. Agora, como é que veio essa ideia? Como é que surgiu a iniciativa? Eu sei que você está sempre agitando. Foi muito interessante. Tudo começou com as incursões que a gente tem feito no teatro transcendental, né? Que é aquela coisa do universo, vai conspirando, vai dando tudo certo, e a gente vai vendo que o teatro ele fica muito restrito a uma certa quantidade de pessoas. Por exemplo, a mostra de teatro transcendental desse ano vai atingir no máximo 30 mil pessoas lá no Ceará. Você fala no máximo porque agora você está pensando em termos de filme, claro. Mas é um tremendo de um sucesso. 30 mil pessoas. Né? Mas comparado a um filme que você não tem noção de onde é que ele está sendo exibido, ainda mais em home video, que vai ser a etapa depois do cinema, isso vai para... Nós vamos traduzir para o Esperanto. A primeira tradução é Esperanto. Isso vai ser traduzido para o inglês, para o espanhol, francês, italiano. Então a gente vai perder a noção de onde é que está sendo exibido esse filme. E o movimento espírita, no mundo inteiro, né, capitaneado mais pelos brasileiros, é uma corrente fundamental para a divulgação disso. Eu estive nos Estados Unidos há 15 dias, conversando com algumas pessoas do movimento, especificamente de Miami. E a repercussão lá foi a melhor possível. Já estão bolando no final do ano, começo de 2008, um lançamento em algumas capitais americanas desse filme. Ou seja, o movimento espírita, é bom que se diga, é muito importante falar isso, está se organizando, está se unindo para fazer um lançamento lá. E vão chamar os hispânicos, vão falar com a imprensa, e isso pode dar assim, um resultado muito favorável na divulgação da mensagem do Dr. Bezerra. Porque o filme, Jeter, não é doutrinar ninguém, é mostrar à vida o exemplo de um grande pacifista da humanidade, né, de um grande ser humano, um grande médico caridoso. Hoje, que a medicina, a maioria dos profissionais da área estão perdendo um pouco essa questão da humanização. E também um grande político, né, como o Dr. Bezerra. Que exemplo a gente está precisando hoje no país, de pessoas como Bezerra, de exemplo. Então, o objetivo do filme é mostrar a vida dele. A vida dele já é uma mensagem arrebatadora. O exemplo, na verdade, arrasta, né, como diz a mensagem. Mahatma Gandhi, né? Isso. E o Bezerra, realmente, como você mesmo disse, precisa ser descoberto pelos brasileiros, porque está além do aspecto espírita, para nós muito importante, né? Ele sempre foi uma pessoa de fé, de valores cristãos, que revertia principalmente para o social. Como médico, como você mesmo disse, uma pessoa humana, e no campo político ele considerava a política, Girão, né? Nós comentamos sobre isso, a religião da pátria. Verdade. Alguém que leva o exercício da política sob essa questão dos valores de religião da pátria, realmente só pode ter uma atuação ímpar, né? É verdade. Então, a partir do teatro que veio a ideia do... A partir do teatro veio a ideia, e o que foi interessante, o Glauber Paiva Filho, que é um amigo de infância, é um diretor assim fantástico, ele, eu comentei com ele sobre Bezerra, né? Passei um livro do Luciano Klein para ele. Você é cearense? Eu sou cearense. Será que não é coisa de conterrâneo, não, gente? E eu passei para o Glauber o livro do Luciano Klein, que é o Fatos e Documentos. Bezerra de Menezes, Fatos e Documentos. Um primor de livro. Um primor, com uma pesquisa histórica maravilhosa. E entreguei para o Glauber. A nossa ideia não era fazer esse filme primeiro. O nosso projeto era fazer algo sobre Chico Xavier. Não a biografia do Chico Xavier, porque a Globo já está com a mão na massa. Mas a nossa ideia era fazer, e ainda existe um projeto nosso, de fazermos um filme de alguma obra do Chico Xavier, né? Algum dos livros do Chico Xavier. E aí a gente chegou aí a Brasília, conversar com a FEB, e a coisa
está caminhando, mas o Glauber disse: Eduardo, tem uma coisa que é mais rápido de a gente fazer, que é sobre um cearense, a história de Bezerra de Menezes, aquele livro que você me deu. E eu disse: rapaz, sabe que você tem razão? Vamos fazer isso. Aí ele começou a levantar, a gente começou a ver custos e tudo. E tá aí o filme, e vocês estão vendo aí algumas imagens dessa produção que está nos emocionando muito por estar participando desse projeto. Como é que foi contratar o Vereza? O Vereza a gente já conhecia do Teatro Transcendental, por isso que eu te digo o link dos dois, né? A coisa foi surgindo no Teatro Transcendental. E o Vereza foi apresentar em 2005 a peça chamada Brasil, Mensageiro da Paz, um grupo carioca, e o Vereza era o ator principal. E em Fortaleza, a gente indo dar entrevistas na imprensa e conversando no carro com ele, aí o Vereza, no meio do caminho, nunca vou esquecer isso, ele já faz um sonho da minha vida é fazer um filme sobre Bezerra de Menezes. Então, naquele momento a gente estava conversando outras coisas, veio a ideia, mas parou ali, porque eu considerava um cinema uma coisa assim, que absurda, era uma coisa muito cara e que era muito difícil fazer, né? Não era o momento de estar pensando naquilo. Mas ficou guardado o nome do Vereza, o link de Vereza a Bezerra de Menezes. Quando o Glauber mostrou o projeto, né, a ideia, a gente começou a fazer, o primeiro nome que eu já disse para o Glauber, na nata, disse: olha, o Vereza vai ser o Bezerra adulto, eu não tenho a menor dúvida. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, a gente está encerrando o nosso primeiro bloco, eu volto já já com Luiz Eduardo Girão. A Banda Calypso. Estamos aqui nas casas André Luiz fazendo uma visita e queremos convidar você a fazer o mesmo. Ligue para o número que está aí na sua tela, agende a sua visita e venha conhecer essas crianças tão especiais, ok? Um beijo no coração de todos. Ô bem, minha bebida tá quente. Já falei pra gente trocar a geladeira por uma nova. E o que eu vou fazer com essa? Viu que beleza, amor? Eles retiraram e vão deixá-la gelando mais que o Polo Norte. Becatulo das Casas André Luiz, transformando o que você doa em auxílio para mais de 1.430 crianças especiais. Drogas. Agente de dor a patrocinar a perdição de muitos que, a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente, se perdem nos turbilhões deste flagelo humano. E no mundo espiritual, como é que se estrutura o tráfico? Como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicômano, mais uma obra da Mundo Maior Editora. Isto é o que você faz quando ajuda a Fundação Espírita André Luiz. Clube Amigos da Boa Nova. Associe-se e ajude a FEAL a levar o Espiritismo para o mundo através da mídia. Eu quero dar meu testemunho público da alegria de ver uma emissora espírita funcionando, transmitindo mensagens, orientando e executando o fundamento básico da doutrina espírita, que é a promoção do ser humano. Eu estou muito feliz de estar aqui, que Deus abençoe e que eles tenham um sucesso pleno, sempre. Lembrando a todos vocês que a Fundação Espírita André Luiz tem como missão a difusão da doutrina espírita. Evidente que esta é uma missão de todos nós espíritas, mas do ponto de vista institucional, do ponto de vista de um empreendimento
espiritual. Alguns grupos precisam se organizar, assumir um CNPJ, aquilo que eu brinco, né? Tem que entregar a César o que é de César. Mas o nosso projeto é um projeto de Jesus, é um projeto em torno do cristianismo redivivo, espiritismo é cristianismo e, portanto, a missão é das mais importantes e ela efetivamente é um projeto de todos nós. Então você que já entendeu a importância, sim, da caridade assistencial, material, é claro, dentro das necessidades emergentes não há o que discutir, né? Necessidade do pão, do alimento, do remédio, do agasalho, tudo certo. Mas no segundo momento nós precisamos dar às pessoas condições de elas superarem tudo isso. Isso só é possível graças ao conhecimento. Portanto, vamos colocar essa mensagem consoladora, mas acima de tudo libertadora, de todas as pessoas, que é o Espiritismo. Então venha fazer parte deste processo. Nós, para chegarmos lá, precisamos dessa união. Faça parte do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Estou conversando com o Luiz Eduardo Girão, que está aí liderando esse empreendimento envolvendo o Bezerra de Menezes, que estreia agora nesta semana assim, um trailer, na verdade é um lançamento inclusive para gerar toda uma mídia e isso se espalhar pela comunidade e enfim, deixar-nos com mais vontade ainda de ir para o cinema ver o filme. O nome? Não é apenas a vontade, o nome vai ser, eu acho que já ficou muito marcado, a ideia era mudar. Eu vou conversar com o Glauber, porque a gente já divulgou muito, Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Mas a gente pensou também Bezerra de Menezes, o médico da alma, entendeu? Então a gente está discutindo alguns lances aí. Agora, não é para ficar com vontade apenas que a gente está fazendo esse lançamento promocional. Ele tem um objetivo, tem uma estratégia que é a gente conseguir trazer para perto da gente os grandes distribuidores de cinema e salas exibidoras de cinema. Porque um filme desse é um crime, é um verdadeiro crime a gente deixar apenas esse filme para ser visto por nós, pelos espíritas. Nós já conhecemos a vida do Bezerra. Tudo bem que nós precisamos nos divertir, ver uma coisa bonita na televisão, uma coisa que emocione. Agora, esse vídeo, esse filme, que o objetivo nosso é popularizar essa mensagem do Dr. Bezerra, né, assim, para o máximo número de pessoas, o objetivo é a gente ir para o cinema. Porque isso sai da esfera apenas dos espíritas, né? E isso fica muito mais fácil, você que está em casa, levar uma tia que até respeita o espiritismo e tem curiosidade sobre o espiritismo, mas não quer ir num centro espírita e nem gosta de ler, por exemplo. Então você pode levar a namorada, você pode levar o seu amigo de trabalho para o cinema, para assistir um filme sobre um pacifista que o Vereza, que é um ícone do cinema brasileiro, interpreta o personagem principal. Além do Vereza, nós temos o Caio Blá, que hoje é top da Globo. Só esse ano ele já fez mais de 6 filmes. Temos o Lúcio Mauro, que é outra bandeira da televisão brasileira. E o Paulo Goulart filho da Nissete Bruno e do Paulo Goulart, que são pessoas maravilhosas que eu tive a oportunidade de conhecer semana passada. Espíritas dedicados. Com certeza, com certeza. Você está falando aí dessa, acima de tudo, né, uma pessoa que, você estimulando as pessoas a levarem os não espíritas ou simpatizantes, acima de tudo verão uma história de alguém que dignifica o ser humano, né? Você tem visto tantos maus exemplos que a gente precisa resgatar essa coisa da dignidade. Né? Você já pensou um filme desse sendo assistido por um médico? Certo? Você vai para nichos aí, né? A população toda vai se interessar, a gente precisa fazer a nossa parte. Eu acho que é um momento, e Bezerra tem essa marca histórica, da união entre os espíritas. Deixarmos de lado as nossas divergências e estarmos juntos.
porque depende das nossas mãos mesmo, depende da gente, a transformação desse país. Nós temos espíritas no parlamento, nós temos espíritas no Tribunal de Justiça, em ministérios, nós temos espíritas na imprensa brasileira, nós temos espíritas infiltrados em tudo que é lugar, e pessoas boas querem ajudar, mas não sabem como. Então, uma TV dessa aqui, um programa, a Rádio Boa Nova também, ele tem essa função e o filme vai complementar isso. Unir os espíritas para a gente trabalhar, certo? Nessa corrente, porque a gente pode tocar. Com relação ao, eu estava falando do médico, assistindo um filme desse, nós estamos numa parceria com um plano de saúde, não fechamos ainda, um plano de saúde que pode ser um patrocinador do filme, e o interesse é passar esse filme para todos os médicos. Eles vão presentear, é uma cooperativa nacional, eles vão presentear os médicos no país inteiro. Você já imaginou o impacto que isso vai ter? Né? A própria cooperativa presenteando os médicos cooperados com o filme do Dr. Bezerra de Menezes como um ícone da medicina brasileira, que até o anel de formatura ele doou para uma mãe que estava desesperada sem ter remédio para comprar, sem ter dinheiro para comprar um remédio. Então, o filme mostra aquelas cenas mais marcantes da vida do Dr. Bezerra. E assim, eu fico muito feliz, porque isso vai ser cultura da paz na mídia. E a mídia realmente ela está muito infestada com coisas negativas, com notícias violentas, de corrupção. E a gente tem que ver o lado bom. Divaldo fala uma coisa muito interessante, que nunca houve tanto amor na face da terra como agora. Nunca teve tanta gente fazendo o bem. Nunca teve tanta empresa fazendo a responsabilidade social, ajudando comunidades, através da responsabilidade social. Então, está faltando um pouquinho. Eu sou muito otimista, sabe? Claro. Porque eu acho que agora é fundamental esse processo de união nosso, né? No Brasil e no mundo também, essa corrente, porque os espíritas, eles são gigantes adormecidos. Sabia disso? Eu vejo muito claramente que todo mundo tem possibilidade de fazer alguma coisa, né? Assim, para que a divulgação toque corações e almas pelo Brasil afora. Voltando um pouquinho no Vereza, boa parte do público, o grande público, conhece partes da história verdadeira dele, não só a vida do artista, né, mas ele esteve envolvido com problemas de doença, cura espiritual. Como é que essa experiência lá no Teatro Transcendental, como é que foi chegar para ele e convidá-lo? Como é que foi isso? Olha, devido à parceria que nós fizemos no Teatro Transcendental, né, que ele se apaixonou pelo projeto, a gente ficou mantendo contato. E eu marquei com o Vereza no Rio de Janeiro um almoço, acho que foi no começo desse ano, foi no final do ano passado, para apresentar para ele o projeto do Bezerra de Menezes, né? E na hora que nós apresentamos, ele se emocionou, literalmente mesmo, certo? No almoço. Ele já colocou ali que estava dentro do projeto, né? E a gente ficou muito feliz, porque a gente nota que o Vereza não apenas ele é o ator, mas ele trabalhou ali um pouco até como diretor. Os mínimos detalhes, porque ele tem uma admiração por Bezerra de Menezes há muitos anos. Caprichou, né? O Vereza teve um problema, ele conta isso, que numa gravação de uma novela, eu não lembro qual novela, ele teve uma bala de festim da novela, estourou perto do ouvido dele. Então ali teve uma reação muito forte no organismo dele, né? Ele ficou com labirintite, depressão, teve que ir para o hospital e ninguém sabia o que era aquilo, ninguém conseguia curar. E ele foi curado num centro espírita, Frei Luiz, lá do Rio de Janeiro. Até hoje ele frequenta o Frei Luiz regularmente. E Bezerra de Menezes, para ele é assim ele tem uma veneração pelo Dr. Bezerra de Menezes. E ele está sendo o grande divulgador desse projeto, sabe, Jeter? Igual a Boa Nova,
que eu tenho que eternamente agradecer pelo apoio. Isso até encoraja a gente, estimula para continuar nesse trabalho. Desde a primeira vez que nós tivemos aqui, vocês sempre incentivaram o projeto. E o Vereza é hoje um dos grandes divulgadores desse trabalho. Tem conseguido matérias, inclusive no vídeo show. Foi uma surpresa para a gente, uma matéria a nível nacional sobre o filme, que não é produzido pela Globo Filmes. Então existe um certo protecionismo dos filmes deles, o que é normal. Mas o Vereza conseguiu uma matéria fantástica lá, no dia 9 de julho. Coincidência que foi no dia 9 de julho, feriado. A gente está 1 minuto do intervalo, ele faz o Bezerra Filho, mas fala o depoimento dele sobre o Bezerra criança. Sim, o Vereza faz o Bezerra adulto, nós temos o Bezerra jovem, que é um outro ator, e nós temos o Bezerra criança. E segundo o Vereza, a grande revelação do filme é o Lucas, que é o Bezerra criança e que, segundo ele, não passa muito tempo lá no Ceará não, porque vão levar ele para o Rio ou para São Paulo. Muito legal. Tá imperdível, né? E com certeza vamos nos mobilizar todos para irmos e levarmos amigos e parentes aos cinemas para ver este grande líder espiritual que com certeza, poxa, nós todos temos até uma dívida de gratidão para com Bezerra, né? Não sei, falam tantas coisas sobre outras vidas de Bezerra de Menezes. Eu acho que eu ouvi sobre uma, pode não ter nenhuma verdade, mas tem muita coerência com essa coisa do médico, de ajudar. Diz que Paulo de Tarso, né, quando teve o seu grande encontro com Jesus na estrada de Damasco, recebe aquele impacto, fica cego, e ele aí, né, se conscientiza, cai a ficha dele, e aí pergunta para Jesus, pede todo o encaminhamento, e o encaminhamento procure Ananias, né? Há um companheiro que afirma que Bezerra, numa de suas vidas, foi Ananias, alguém que recebeu Paulo de Tarso, ajudou na cura e na orientação dele. Tá aí. É verdade? Não sei, né? Mas imagine Bezerra de Menezes, que histórias tem esse homem, não? Vamos conhecer um pouco. A gente volta já já. Tem gente que não consegue falar direito, né? Mas existem milhares de cidadãos brasileiros que também não ouvem, não enxergam e nem se movimentam bem. Não porque não queiram ou porque ninguém lhes ensinou, mas porque não conseguem. Eu estou falando dos portadores de deficiência mental. Quem é que cuida deles nesse país? Ajudando as Casas André Luiz, você certamente vai viver melhor consigo mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Ligue para 0 Operadora 11 6457 7733. Mas afinal, o que é o Espiritismo? De Marco Vai. Lançamento da Mundo Maior Editora, livro para espíritas e não espíritas. Descubra de uma forma simples o que é o Espiritismo. À venda nas melhores livrarias ou pelo telefone 0 Operadora 11 6979 2157. Em janeiro de 1868, Kardec lança o último livro de seu Pentateuco, a obra A Gênese. O livro trata das consequências e das aplicações do Espiritismo e tem por objeto de estudo a Gênese, os milagres e as predições e as relações com as novas leis decorrentes da observação dos fenômenos espíritas. Adquira este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do Espiritismo. Tocando a Alma, volume 2. Um CD para ouvir e meditar. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação.
Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Eu estou conversando com o Luiz Eduardo Girão, para você que ligou a sua TV agora, e ele, olha, está liderando aí o projeto Bezerra de Menezes. E para concluir o tema do Bezerra de Menezes, tem muita coisa. Na verdade, a gente poderia ficar aqui um tempão falando sobre lance. Aliás, vamos contar uma, né? Ou seja, a gente talvez omita assim, o nome verdadeiro ou o caso muito particular que aconteceu, mas vale a pena, porque como disse o Girão nos bastidores, é uma energia que corre na hora que até fenômenos acontecem, e fenômenos de cura. Conta a história de envolvendo o produtor lá para nós. Foi uma coisa muito marcante, porque a maioria da equipe de produção, se você somar os atores com a equipe, deu mais de 200 pessoas trabalhando, a maioria não é espírita, né? A grande maioria não é espírita. Estava lá profissionais, foram se envolvendo com a história do Dr. Bezerra, hoje admiram muito o Dr. Bezerra, mas aconteceu um caso muito interessante. No início das filmagens, né, um dos produtores nossos, inclusive vai estar lá nos extras, uma pessoa-chave da produção, estava com um problema de saúde sério, e ele ficou, pensou em voltar para Fortaleza, certo? Porque estava sangrando, e ele estava muito preocupado com aquilo. Era um problema antigo que estava voltando a acontecer ali naquela semana. E se reuniram os atores, o Vereza foi um deles, que vamos mentalizar, vamos fazer aqui uma oração, vai dar tudo certo. O Vereza teve essa ideia. Teve essa ideia. E ele incorporou Bezerra mesmo, hein? Mas todo mundo junto, né? Cada um fez a oração que queria, não foi uma coisa, e anteciparam o almoço. Foi antecipado o almoço, que ia ser 2 horas da tarde, foi 11h30. E o rapaz, o produtor, que estava com problema, foi descansar no apartamento. Se não melhorasse, ia voltar para Fortaleza, ia atrapalhar toda a produção, enfim, e a gente ia ter um atraso grande. E ele foi para o apartamento e depois ele voltou assim, impressionado, né? Porque, o que vocês fizeram? O que vocês fizeram comigo e tal? Aí o que foi? Não, porque eu descansei, dormi um pouco, não sei se eu estava dormindo, não sei se eu estava acordado, mas eu vi uns médicos, né, vestidos de branco, eles fizeram uma espécie de o local que estava dolorido e sangrando, eles mexeram, eu não sei como, eles mexeram, e disseram, olha, volta para trabalhar, porque você precisa fazer esse trabalho, você já está bom, vai lá, pode voltar. Entendeu? E ele chegou um pouco apavorado, porque ele não entendeu o fenômeno, né? Assim, o que é que tinha acontecido. Então, aconteceu muita coisa que nos mostra que nós estamos no caminho certo. Quando você está no universo fazendo uma coisa positiva, o universo, ele já mostrou por N vezes no nosso trabalho. Ele conspira ao nosso favor. Só para você ter uma ideia, em Recife, o Vereza estava no último dia de gravação, ia ter que voltar para o Rio de Janeiro e o tempo fechou. Na hora da última cena, o tempo fechou completamente em Recife. E nós ficamos desesperados, porque a gente sabia do compromisso da Globo que o Vereza tinha, e ele só ia poder voltar depois de 1 semana. A chuva parou, enquanto todas as previsões meteorológicas diziam que ia ser chuva o dia inteiro até a noite. A chuva parou e a gente concluiu a cena numa luminosidade impressionante. Muito legal. Girão, o filme surge como um desdobramento natural da mostra de teatro transcendental. E você escolhe justamente um momento de mais uma mostra do teatro transcendental para esse lançamento promocional. Não é isso? Verdade. Então, estamos também na semana que ocorre a mostra, é a 4ª, é isso? É a 5ª Mostra Brasileira de Teatro Transcendental, né? Um evento assim que está crescendo a cada ano e que nessa 5ª edição, além de Fortaleza, nós estamos indo para 10 municípios cearenses.
inclusive Jaguaretama, terra natal do Dr. Bezerra de Menezes. A gente vai fazer. Tinha outro nome, né? Riacho do Sangue, né, que é a região de Jaguaretama. Tá. E, inclusive, eu quero dizer aqui logo de primeira mão, né, nessa TV, que eu acho que não demora muito para essa terra, para o nome mudar. Porque Jaguaretama quer dizer onça, em linguagem indígena, né, onça selvagem. Então, a cidade, naturalmente, eu acho que vai, independente da nossa articulação ou não, né? Mas ela vai se chamar um dia Bezerra de Menezes, né? Porque é uma pessoa que tem uma mensagem, a cidade adora, a população adora Bezerra de Menezes, a maioria é católica esmagadora, isso é um detalhe interessante. Então a gente vai fazer a apresentação do Teatro Transcendental, de uma das peças, que é uma peça infantil, Meu Amigo de Outro Mundo. Nós vamos fazer no Polo Bezerra de Menezes, onde tem um museu do Dr. Bezerra, lá no interior do Ceará. Se você não conhece, quando for tirar férias, vá visitar o museu, é uma energia fantástica. Tem uma escola patrocinada pelo Lar Fabiano de Cristo, com 480 crianças. É um negócio assim de você ficar de boca aberta no meio de um oásis, no meio de um sertão, o lugar onde Bezerra nasceu. Então, a gente vai fazer uma apresentação para as crianças, perto do museu do Dr. Bezerra, que fica a 10 quilômetros do centro da cidade. E na cidade, no dia seguinte, nós vamos fazer uma apresentação em praça pública para a população, aberta para a população. Então, nós vamos ter peças, a Violetas na Janela, né, que é uma peça recorde de bilheteria do Teatro Nacional, um dos grandes fenômenos. A Ana Rosa é a atriz principal, espírita, ela vai abrir a mostra e vai também circular no interior. Temos a Dança da Psique, aqui de São Paulo, de um grande ator do Rio Grande do Norte, que veio morar em São Paulo e está fazendo uma revolução. Ele tem um teatro pequeno, ali no Bexiga, e um café-teatro. E essa Dança da Psique são reflexões de Augusto dos Anjos, depois da morte dele, né? Muito interessante as colocações. Fala de aborto, faz reflexões sobre aborto, é muito bacana. Nós temos uma peça também, Um Espírito Baixou em Mim, que é uma comédia mineira fabulosa, que tem até aquela atriz, a Luísa Ambiel, faz parte do elenco. E essa comédia, quando ela esteve em São Paulo recentemente, no Rio de Janeiro, lotado o tempo inteiro, você não consegue sentar. Nós estamos levando para Fortaleza uma peça do grupo Rodrigo Oliveira, lá do Paraná, Minha Eterna Namorada, e a peça do Ceará, a representante do Ceará, que vai encerrar a mostra do grupo espírita Leopoldo Machado, que se chama Deus. É um materialista e um espiritualista, e um sábio, aliás, um materialista e um sábio discutindo, fazendo uma reflexão sobre a existência de Deus. Então, sintam-se todos convidados na próxima semana, de 14 a 19 de agosto, em Fortaleza e no estado do Ceará, a Mostra Brasileira de Teatro Transcendental, que pretende atrair 30 mil pessoas, nossa meta esse ano. E o objetivo é uma doação, porque toda a bilheteria é para as entidades, é destinada a entidades assistenciais, é uma doação superior a R$100 mil e mais 12 toneladas de alimentos. Voltando agora um pouquinho ao filme, porque você falou da cidade católica, o filme mostra também a conversa, porque ele era uma pessoa de muito fervor religioso, católico, né? O filme também mostra... Com certeza, o filme mostra como é que ele descobriu o espiritismo, do livro que ele ganhou, mostra ele lendo no bonde, nós conseguimos um bonde da época. O filme tem aquele discurso polêmico que escandalizou o Rio de Janeiro no final do século XIX, que foi aquele discurso que o Dr. Bezerra se declarou espírita, né, para mais de 1000 pessoas lá na Guarda Velha. Então aquilo foi um acontecimento do ano, né? Dr. Bezerra depois foi muito discriminado por isso, pela coragem de colocar, mas ele foi corajoso, firme, e é por isso que, por esse ideal dele, que a gente está até hoje assim
podendo relembrar e podendo passar um pouco do nosso carinho e do nosso amor pelo Dr. Bezerra. A mostra sobre Chico Xavier, como é que está lá no Correndo Brasil? Hoje está acontecendo em Alagoas, no shopping Iguatemi de Alagoas, os objetos do Chico, cartas psicografadas e fotografias inéditas. Está no shopping Iguatemi. Nós vamos ter uma apresentação de uma peça de teatro aqui de São Paulo, E a Vida Continua, peça E a Vida Continua, que nós estamos levando para lá. E a Semana Chico Xavier, ela vai circular o país inteiro. É uma ação cultural que reúne exposição, teatro, um ônibus itinerante também que vai junto e palestras públicas, né? Então essa mostra, ela acontece durante 15 dias, a gente chama de semana, mas na verdade é um semanão, né? Tá. É de 15 dias e ele vai circular o país inteiro, Jeta. O objetivo nosso é circular o país inteiro até 2010. É aniversário, centenário do Chico Xavier. Nós já estivemos com a Semana Chico Xavier no Ceará, já aconteceu a primeira e a segunda Semana Chico Xavier, sempre no mesmo período, todos os anos. Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco, Bahia, Alagoas, vai ter agora, estamos indo para São Luís do Maranhão no mês de setembro. Não estou dizendo que o homem é arretado, não para ele, né? Isso é muito bom e a gente fica muito contente. E tem mais coisas, eu volto já já. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Estúdio de Beleza Marcelo Lemos, além de um espaço para tratamento estético, é também um lugar de amigos. Pelas mãos do cabeleireiro das estrelas, Marcelo Lemos, o salão oferece estética facial, capilar, manicure, maquiagem e o tão especial Dia da Noiva. Estúdios de Beleza Marcelo Lemos. Experiência e talento à sua disposição. Um elefante incomoda muita gente. Dois elefantes incomodam muito mais. Não se incomode mais com os elefantes brancos da sua casa. Doe-os para o Mercatudo das Casas André Luiz. No Mercatudo, móveis, roupas e tudo aquilo que você não usa mais são vendidos e viram renda para as Casas André Luiz. Ligue 0800 773 4066 e nós retiramos sua doação em até 48 horas. Mercatudo Casas André Luiz, transformando seu elefante branco em qualidade de vida ao deficiente mental. Bom, conversamos agora há pouco, né, sobre a mostra do Chico. Se você quiser saber um pouco mais, www.semanachicoxavier.com.br. Sobre o filme que nós conversamos, www.bezerrademenezesofilme, tudo junto, né, .com.br. E a gente conversou também sobre a mostra do Teatro Transcendental, para você conhecer todos, desde a primeira, www.teatrotranscendental.com.br. Bom, o Girão, ele também tem um compromisso, todos eles são sérios, mas com certeza esse é um dos mais sérios e todos nós precisamos orar, vibrar e mais do que isso, como o Girão sempre fala. Nós precisamos nos mobilizar. Então, você que está vendo o programa, nessa semana que entra agora,
temos um dia importantíssimo, né? Para uma causa nobre, a vida, né? Girão, fala para nós sobre a Marcha da Cidadania em prol da vida, em defesa da vida. Olha, dia 15 de agosto, às 17h30, se você não puder estar presente em Brasília, mentalize, faça uma oração. Liga para parente, amigo. Liga para parente que você conhece lá, manda e-mail. O e-mail hoje é uma coisa fabulosa para a gente fazer o bem, né? Então, nós vamos fazer a marcha nacional em defesa da vida, Brasil sem aborto. Nossa expectativa é reunir, Jeter, entre 60 mil e 100 mil pessoas. Na esplanada dos ministérios, estão juntos os espíritas, os católicos, uma boa parte das igrejas evangélicas, humanistas, ONGs de direitos humanos, enfim, todos estamos juntos para mostrar a força, mostrar que nesse país é um grande equívoco o governo está legalizando o aborto, está querendo legalizar o aborto e mostrar que nós não aceitamos, né? A gente aceita muita coisa que tem aí, que tem acontecido e a gente caladinho vem aceitando, mas isso a gente não aceita. Legalizar o aborto, a gente não pode deixar que no Brasil, um país com a missão evangélica que tem, você sabe disso, que haja um retrocesso moral à Idade Média, com a legalização da morte de inocentes, de cidadãos. Por isso que a gente está chamando de cidadania também a marcha, porque são cidadãos que têm o direito de nascer, o direito de viver. Então, eu estive em Portugal, é bom que vocês saibam disso, porque nós somos responsáveis por isso. Aqui no Brasil, em Portugal não. Mas eu vi o que foi que aconteceu em Portugal. Um absurdo, né? As pessoas de bem de Portugal ficaram omissas. Eu estive na época do plebiscito e elas colocaram assim, olha, não, esse plebiscito não vai legalizar o aborto não. Aqui em Portugal é a capital, é o país europeu mais católico do mundo. Passa não, aqui não vamos deixar passar. Só que não se mobilizaram. E o que foi que aconteceu? Ficaram esperando cair do céu, né? As feministas, as pessoas que quiseram legalizar o aborto, que tinham essa ideologia de legalizar o aborto, foram para as ruas. Foram fazer marchas, foram fazer panfletos, colar nos ônibus panfletos, nas bocas de ônibus. Mesmo. Barulho, panelaço. E aí o que a mídia faz? A mídia vai mostrar o acontecimento. Quem está caladinho, não aparece acontecimento não. Acontecimento é o diferente. Então a mídia começou a mostrar, houve uma mobilização, a mídia se contaminou também e entrou na onda popular, porque quem estava na rua, os populares, né? E o aborto foi legalizado em Portugal. E aqui no Brasil é a bola da vez. Tem interesse internacional por trás disso. E nós não podemos deixar isso acontecer. E eu lhe digo uma coisa, eu sou capaz de arriscar. Se nós nos unirmos, não passa. Não passa porque é uma lei natural, tá certo? Nós estamos... É uma lei de Deus, a vida, o direito à vida. Então, nós precisamos fazer a nossa parte, pressionarmos os nossos deputados que nós votamos em Brasília, porque eles vão decidir isso. O governo federal está dizendo que lavou as mãos, mas nós estamos sentindo que não. Nós estamos sentindo que é um programa do governo federal de legalizar. É lamentável dizer, tudo bem, eu acho que o Lula, né, tem muitos métodos. Eu diria que nós espíritas, mais do que nunca, temos como explicar o fenômeno Lula, né? Um líder sair das condições tão humildes que ele saiu e se tornar um presidente deste país enorme, 6ª, 7ª, 8ª potência do mundo, isso não se improvisa. Só os renascimentos, só a oportunidade de nascer muitas vezes é que lhe propiciou, né,
vamos dizer assim, um feedback que o faz assim, sem nenhuma preocupação, está frente a frente com os maiores líderes da humanidade. Então ele tem muitos méritos, a gente sabe disso. Mas aqui, entre nós, na minha opinião, ele está lavando as mãos, dando uma de Pilatos. Por quê? Porque o PT é um partido abortista. Está lá no estatuto, né? Está lá nas resoluções internas, mas independente da questão. Aliás, o Girão sabe que lá na Bahia, né, ele está acompanhando isso, o deputado Bassuma está sendo patrulhado pelos próprios companheiros do partido. Foi ameaçado de expulsão do PT porque ele defende a vida e o partido tem uma concepção de legalização do aborto. Mas independente de corrente, eu não queria entrar nessa corrente partidária, até porque o movimento Brasil Sem Aborto, acesse o site da gente, www.brasilsemaborto.com.br. É um movimento suprapartidário e supra-religioso, entendeu? E nós temos argumentos de sobra para a gente virar esse jogo na imprensa, porque a imprensa brasileira, viu, Jeter? Nós já temos percebido isso rodando por aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, ela já está contaminada. A maioria da imprensa aqui do Sul e Sudeste, no Nordeste não. Nordeste é diferente, e Norte. Mas aqui do Sul e Sudeste, ela está querendo legalizar o aborto, fazendo um movimento de legalização do aborto. Então, nós precisamos mostrar a força da gente, a força do movimento espírita, organizado no ecumenismo que é próprio do espiritismo, de acolher a todos. E precisamos criar campanhas, botar adesivo em carro, fazer o que tiver que ser feito e não deixar isso acontecer. Eu recebi uma informação, antes de vir para o seu programa, coincidentemente, de uma pessoa, eu vou confirmar essa informação, mas dizendo que Chico Xavier, em algumas das obras, alguma obra do Chico Xavier, eu não sei bem qual é que ele coloca, que Chico dizia que se o Brasil legalizasse um dia o aborto, o Brasil teria alguma coisa, entrava numa era possivelmente poderia entrar numa era de guerra. Então, é isso mesmo. O aborto é uma violência, gente. É uma violência. Então, a gente precisa, nesse ano de 2007, Jeter, a gente precisa acordar, porque depois a gente não pode dizer, eu não sabia disso. Certo? Não vamos deixar acontecer o efeito cascata de Portugal. 2007 e 2008 é o ano que vai se decidir no Congresso Nacional se legaliza o aborto ou não. O ministro quer, o presidente lavou as mãos, mas o ministro dele quer. Existem vários movimentos políticos no país que mostram a tendência para isso. Né? As mulheres estão organizadas, as feministas estão organizadas. Então, nós temos a ciência do nosso lado, temos a advocacia do nosso lado, né? Juridicamente, a OAB, né? A OAB de alguns estados, e temos também os valores humanistas, os argumentos humanistas. Então a gente tem que falar, que ir para debate. Escreva você um artigo para o seu jornal da sua cidade, para o jornal do bairro, não interessa, nós temos que agir. Como leitor, mande uma carta. Leitor, converse com um parente, leve para a roda de conversa, porque argumento você tem de sobra. Aliás, eu gostaria de frisar duas situações, né? A gente fica cruzando os braços, como fez em Portugal, e lembrar o seguinte, isso que o Girão falou é verdade, e a gente não tem agora a exatidão de onde está, da fonte, mas ela existe. E por quê? É muito simples, mas muito simples. Um dos fundamentos da vida, doutrinários, né? Para nós efetivamente da doutrina espírita, mais do que isso, mas é um fundamento da vida. Ninguém progride a não ser na vida de relação. Então, o nosso destino é cada um que constrói. Porém, nenhuma pessoa constrói o seu próprio destino, nenhum de nós constrói a nossa vida se não for junto com os outros. Portanto, existe sim um karma individual e um karma coletivo. E, por incrível que pareça, o conjunto das nossas atitudes diante das leis nos protegem ou não. E isso é verdade. Na medida em que um país não respeita a vida,
ele fica sujeito sim a outras interferências espirituais, a ponto de ficar mais numa situação de risco do que outras. Aí vem então a explicação do porquê das guerras. Bom, eu quero agradecer a você, Girão, por estar aqui conosco, que a gente vai estar sempre lhe apoiando. Aliás, no futuro, eu vejo o jornalista Luiz Eduardo Girão comandando um programa na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior. Espero isso, sonho isso, ver essa verve jornalística e empreendedora liderando um programa de comunicação nacional. Seria muito bom e uma honra muito grande, e eu queria parabenizar o seu programa, parabenizar você, Jeter, pelo Onofre também, as pessoas que fazem parte, né, desse grande projeto das Casas André Luiz, mostrar que conte com a gente também, tá certo? Nós estamos juntos. E para o seu telespectador, eu queria colocar a última colocação para a gente encerrar. Quem tem o Livro dos Espíritos em casa, quem não tem, pede emprestado para alguém, vai ter um dever de casa hoje no seu programa. Vai ler e refletir sobre a questão 932 do Livro dos Espíritos. Está lá! Há 150 anos está lá. Então, leia e faça e tire as suas conclusões. Tá aí. Eu já estou indo lá ver. Até o próximo programa.